Então, essa questão 5 aí da prova, ela é sobre diagonalização de operador autoadjunto. Na verdade, é uma... não é diagonalização, né? A gente está diagonalizando, mas de forma ortonormal. Então, diagonalizar uma matriz é você escrever uma matriz, dada uma matriz A, você escreve ela como P a menos 1 vezes A vezes P. Como a matriz de diagonalização, ela é, nesse caso do operador autoadjunto, ela é uma matriz ortonormal, a inversa dela é a transposta dela. Então você vai trocar a inversa de P pela transposta de P. Então tem essa característica, essa diagonalização. Bom, ali tem um algoritmo, né? No enunciado da questão tem um algoritmo para chegar a essa diagonalização. Então a gente começa aí com a letra A, que é para calcular o polinômio característico, né? Então você tem um operador e esse operador tem uma matriz. A matriz foi dada ali, né? Foi dada a matriz A, que é essa matriz 5, 2, 5, 2, menos 2, 2, 5, 2, menos 2, 2 e 5. E aí a letra A pede para eu calcular o polinômio característico. O que é o polinômio característico, né? Então, letra A, você tem uma forma polinômio característico do operador A. Então vamos colocar PA aqui só para lembrar a matriz A. Ele é calculado da seguinte forma: o determinante de A menos lambda vezes a identidade. Então você calcula escreve essa matriz A menos lambda identidade e aí calcula o determinante dela. Só que o determinante, a matriz ela tem um lambda envolvido. Então quando você calcula o determinante dessa expressão, você tem um polinômio na variável lambda, né? Para ficar mais, a gente vai usar o lambda mesmo, mas para ficar mais compreensível isso que eu estou dizendo, vou colocar um x aqui. Coloco um x lá e um x aqui. Então P de x é um polinômio de x. Então é um polinômio na variável x. A gente vai fazer com lambda, que é o padrão aí. P de lambda é determinante de A menos lambda de identidade. Então a gente começa com a matriz e a gente escreve essa matriz aqui. A menos lambda identidade é igual. Como se eu fizer lambda identidade, essa identidade é 3 por 3, né? Lambda identidade é isso aqui, ó. Lambda, lambda e lambda. E o resto é zero. Então essa é a matriz lambda identidade. Se você pega A e subtrai essa matriz, você vai subtrair o lambda na diagonal. Então essa matriz A menos lambda identidade fica assim. Fica 5 menos lambda, 2 menos 2, 2, 5 menos lambda, 2, menos 2, 2 e 5 menos lambda. Então essa é a matriz A menos lambda de identidade. E o polinômio característico é o determinante dessa matriz, dessa expressão aqui. Então a gente vai calcular o polinômio característico da seguinte forma. Letra A, P de lambda é igual. Então você começa a calcular os produtos do determinante. Ó. Isso vezes isso vezes isso. Como é tudo igual, vai ficar 5 menos lambda vezes 5 menos lambda vezes 5 menos lambda, que é 5 menos lambda ao cubo.
Isso é 5 menos lambda ao cubo. Multiplica esse vezes esse e volta para aqui. Então ficou 2 vezes 2 vezes menos 2. Então deu menos 8. Depois multiplica esse e esse. Então vai dar também menos 8. Agora é a parte que começa a subtrair. Isso aqui foi somando. Somando isso, somando menos 8, somando menos 8. Agora subtraindo. E aí eu vou multiplicar esse vezes esse vezes esse. Esse vezes esse vezes esse. Menos 2 vezes menos 2, 4. Vezes isso. Só que com sinal negativo. Então ficou 4 vezes 5 menos lambda. Então foi a primeira diagonal. A diagonal secundária aqui, ó, esse vezes esse vezes esse. Também dá 4 vezes esse. Só que é subtraindo. 4 vezes 5 menos lambda. E finalmente esse vezes esse vezes esse. Também dá a mesma coisa. Menos, porque é subtraindo. 5 menos lambda. Ok, então aí as 6 parcelas do determinante 3 por 3. As 3 positivas e as 3 negativas. Claro que aqui ficou negativo, mas porque o resultado deu negativo. Ok. E aí então é desenvolver isso aqui e chegar num polinômio de grau 3. Né? Então a gente vai desenvolver aí para chegar no polinômio explícito. Né? Vai ficar alguma coisa assim, ó, A lambda 3 mais B lambda 2 mais C lambda mais D. Vamos chegar a uma coisa assim, P de lambda é igual a isso aí, uma coisa assim, onde A, B, C e D são números. Então vamos desenvolver esse cara aí para ver onde é que a gente chega. Bom, esse cubo é o quadrado vezes o resultado. Então eu vou pegar o quadrado e o quadrado é x ao cubo. O que é x ao cubo? É x ao quadrado vezes x. Então eu vou escrever o x ao quadrado, né, e multiplicar pelo x. Então, isso vai ficar igual 5 quadrado do primeiro, 25, menos 2 vezes o primeiro, 10, vezes o segundo, 10 lambda, 10 lambdas, mais o quadrado do segundo, mais lambda ao quadrado. Agora isso está multiplicado por 5 menos lambda, 5 menos lambda. O 8 e o 8 deu menos 16, menos 16. Aqui eu tenho 4, 4, 4, 4 vezes 3, 12. Então ficou 12 vezes 5 menos lambda, subtraindo. Então vai ficar 12 vezes 5 menos 60. 12 vezes lambda mais 12 lambda. Então ficou esse restante aqui, deu mais 12 lambda menos 60. Agora a gente continua desenvolvendo aqui, ó, multiplicando. Então vai dar 125. Eu estou multiplicando por 5. Estou multiplicando 5 primeiro. Menos 50 lambda. Mais 5 lambda ao quadrado. E agora eu vou multiplicar por menos lambda. Menos 25 lambda. Lambda vezes 25, 25 lambda. Sinal de menos. Menos vezes mais 10, lambda vezes lambda, lambda 2, lambda ao quadrado, e lambda vezes lambda ao quadrado, lambda ao cubo, só que aqui é menos e aqui é mais, não ficou menos. Menos 16 e menos 60, menos 76. Eu vou botar o lambda primeiro e deixar o número mais para o final. Mais 12 lambda menos 7,5. Ok. Agora vamos pegar o lambda ao cubo. É o primeiro, maior grau, menos lambda ao cubo. Lambda ao cubo já foi selecionado aqui. Agora, lambda ao quadrado apareceu aqui e apareceu aqui. Então ficou mais 15 lambda ao quadrado. O lambda apareceu aqui com 50, menos 25, menos 50, menos 25 e mais 12.
Então deu 7,5 negativo, 7,5, 6,5, 6,3 menos 63 lambda. Vamos ver, apareceu ali e aqui, certo? Ok, e os números que apareceram foram 125 e 76. Tem mais algum? Não. 125 e 76. Por 26, 25 e o 76 sobrou 24, 49 mais 49. Tá. Lambda ao cubo, 15 lambda ao quadrado, 63 lambda, 49. Ok. Bom, ou você pode usar o polinômio característico como sendo isso, exatamente o que está aqui, ou você pode trabalhar, na hora de resolver a equação isso é igual a zero, você pode trabalhar com lambda ao cubo, trocar o sinal, lambda ao cubo menos 15 lambda menos 63, aqui é lambda ao quadrado, 63 lambda, virou mais, e menos 49. Isso é igual a zero. Então, ou você trabalha com essa expressão, você pode usar essa daqui, P de lambda é igual a isso. Você pode usar o negativo, não vai fazer diferença para o nosso objetivo aqui. Mas aí você tem um polinômio mônico, né? Um coeficiente 1 aqui, é melhor para trabalhar. Ok. Então tá ok, a gente fez essa primeira parte, que é a letra A, que era só para calcular o polinômio, então já dá um pouquinho de trabalho. Então a gente calculou o polinômio característico, vou anotar ele aqui, a gente trabalhar com ele agora para frente. P de lambda é igual lambda ao cubo menos 15 lambda ao quadrado mais 63 lambda menos 49. Então esse é o polinômio que a gente vai utilizar. Ok. Bom. Então a letra B dessa questão está pedindo para a gente calcular. A letra B dessa questão está pedindo para a gente calcular as raízes do polinômio característico. Ok, então esse processo aí, para calcular a raiz do polinômio característico, é o seguinte: você tem um algoritmo para poder calcular uma das raízes do polinômio de grau 3? Tem, mas é trabalhoso, né? Então é meio que impraticável. Então sempre que tem uma questão assim que envolve grau 3, provavelmente vai ter uma raiz que você consegue acertar ela, ou usa algum método mais simples para poder encontrar. Então nesse caso dessa questão aí, sempre tem uma raiz que é 1 ou menos 1, estourando 2 menos 2, né? Então a gente começa tentando adivinhar uma raiz desse polinômio. Então vamos testar para ver se P de 1 é 0. P de 1, quem é P de 1? Vai ser 1 ao cubo menos 15 vezes 1 ao quadrado mais 63 vezes 1
menos 49. Vai dar 1 menos 15 mais 63 menos 49. Aí você tem um mais aqui, 64, e aqui vai dar 59, 64 também, que é a parte negativa, menos 64, e isso dá zero. Então, o 1 é uma raiz do polinômio, então P de 1 é zero. Então, 1 é uma raiz do polinômio característico. Tá? Então, quando você conhece uma raiz, você consegue diminuir, você consegue fatorar o polinômio e diminuir o grau. Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai fatorar esse polinômio, vamos dividir. Quando você acha uma raiz alfa, P de alfa é igual a zero, você consegue dividir o polinômio pela expressão, lambda menos a raiz. Tá? Você consegue dividir o polinômio pela expressão lambda menos a raiz, menos uma das raízes. Você vai fazer a divisão vai dar exata. Aqui vai dar um Q de lambda. Todo polinômio, você consegue dividir qualquer polinômio por qualquer expressão. Pega um polinômio, você consegue dividir por grau menor, vai ser o quociente Q de x, mais um S de x, não, de lambda no caso, de lambda, vezes um S de lambda, mais um R de lambda. O fato é que quando o alfa é uma raiz, esse S de lambda, esse aqui é o S de lambda. Esse S de lambda divide o polinômio de modo que essa raiz, esse resto seja zero. Então aí fica mais simplificado. Se esse resto é zero, então vai ficar assim. Então é isso que a gente vai conseguir fazer. Então vamos fazer essa conta e concluir isso. Então eu vou dividir o polinômio por lambda menos 1, que é a raiz nesse caso. Então vou pegar e dividir por lambda menos 1. Então eu escrevo o polinômio lambda ao cubo, 15 lambda 2, mais 63 lambda menos 49, e vou dividir por lambda menos 1, que é a raiz. Nosso alfa aqui é 1, que é a raiz do polinômio. Bom, então como é que a gente divide polinômio? Divide polinômio da seguinte forma. Pega lambda ao cubo e divide pelo primeiro. Pega o primeiro e divide pelo primeiro. Então ficou lambda ao cubo por lambda, dá lambda ao quadrado. Aí multiplica de volta. Então multiplica vai dar lambda ao cubo. E multiplica vai dar menos lambda ao quadrado. E aí você subtrai. Você pega isso menos isso. Você subtrai. Então pega isso menos isso, zerou. 15 menos menos vai dar mais. Então vai dar 15 mais 1. Menos 15 mais 1 vai dar menos 14. Lambda ao quadrado. Aqui é 63 mais 0 lambda. E mais 0, tá vendo? Não tem nada, então você coloca 0. Então é 63 menos 0, mais 63 lambda e menos 49. Agora começa de novo. Pega o maior e divide pelo maior. Então ficou menos 14 lambda, menos 14 lambda 2 dividido por lambda, dá menos 14 lambda. Multiplica, dá menos 14 lambda ao quadrado. E multiplica, dá mais 14 lambda. E agora subtrai. Então 14 menos 14 morreu. 14 menos 14, né? Aí vai dar mais, aí morreu. 63 menos 14. Aí vai dar 53 menos 4, 49. Então 49 lambda menos 49.
De novo, pega o maior, divide pelo maior. Então ficou mais 49, 49 vezes lambda, 49 lambda, 49 vezes menos 1, menos 49, subtrai, dá zero. Esse zero apareceu justamente por quê? Porque P de 1 é zero. Então, quando você divide por 1 menos 1, lambda menos 1, vai dar resto zero. Tá? Então, aí ficou o polinômio igual o S de lambda, que era o divisor, que é lambda menos 1, vezes o quociente, que é esse cara aqui, Q de lambda, mais resto zero, que é esse cara aqui. Então, esse resto zero desaparece e aí fica a fatoração. Ok. Então, a conclusão aí é a seguinte. Aquele polinômio agora se escreve de uma forma mais simplificada, que é lambda ao quadrado menos 14 lambda mais 49 multiplicado por lambda menos 1. Lambda menos 1. Então agora a gente tem um polinômio de grau 2. De grau 2 a gente tem a fórmula para resolver. Tem a fórmula de Bhaskara para resolver. Bom, então vamos resolver essa equação aí com... Qual a equação? Equação lambda 2 menos 14 lambda menos mais 49 é igual a zero. Tá. Então isso aqui está com cara de quadrado perfeito. Ó. Quadrado de 7, 2 vezes 7. Então, isso aqui é um quadrado perfeito. Isso é lambda menos 7 ao quadrado. Vendo? Então, eu consigo já escrever assim. Ó. O polinômio estava escrito dessa forma. Eu consigo escrever assim. Lambda menos 7 ao quadrado vezes lambda menos 1 elevado a 1. Bom, esses números aqui, o que interessa no momento são as raízes do polinômio, né? Então a gente conseguiu as raízes. Você tem uma raiz que é o 1, que a gente já conseguiu desde o começo. A outra raiz é o 7 e a terceira raiz é o 7 também. Então o 7 tem multiplicidade 2. Então esses números aqui, ó, 2 e 1, são as multiplicidades das raízes. Então na hora que eu for calcular o alto espaço, eu vou encontrar a dimensão 2 no alto espaço associada ao 7 e vou encontrar a dimensão 1 no alto espaço associada ao 1. Tá? Então essas informações já são úteis também. Ok. Tá bom, então vou traduzir isso na linguagem mais comum aí, que é quem é uma das primeiras raízes? É 1. Quem é a segunda raiz? É 7. E quem é a terceira raiz? Também é o 7. Tá? Então a gente tem aí as raízes do polinômio característico, que é a resposta da letra B. Então, a gente queria, na letra A, calcular o polinômio característico, né? Deixa eu ver aqui, ó. Determine o polinômio característico. Letra B, encontre os autovalores de T. O que são os autovalores de T? São as raízes do polinômio característico. Então, a gente calculou aí. Então, finalizamos a letra B aqui. Vamos anotar algumas coisas. Tá. Eu vou anotar aqui a mesma coisa que eu tinha anotado ali, que é essa fatoração, que já deixa explícito as raízes. Em vez de anotar isso, eu vou anotar a fatoração do polinômio. Então, a gente já tem P de lambda por um lado é lambda ao cubo menos 15 lambda ao quadrado mais 63 lambda menos 49, que pode ser fatorado como lambda menos 7 ao quadrado vezes lambda menos 1. Deixa eu colocar isso na ordem. Lambda menos 1 elevado a 1. A multiplicidade algébrica é 1. E lambda menos 7 elevado ao quadrado. Então, a multiplicidade algébrica da raiz 7, do alto valor 7, é 2.
Ok, então a gente tem as informações aí. Até agora nós encontramos o polinômio característico e encontramos as raízes com suas multiplicidades. Então eu preciso dessas informações para continuar trabalhando. Ok. Bom, essa igualdade aqui, igual a zero, eu resolvi usando produto notável, né? Aqui é o quadrado de 7, aqui é 2 vezes 7. Então, quadrado primeiro, 2 vezes primeiro vezes segundo, e o quadrado segundo. Então, eu já resolvi de cabeça. Mas se não der um quadrado perfeito, aí você vai fazer o quê? Vai calcular as raízes, né? Você calcula o lambda linha, 2 linhas, e calcula o lambda 3 linhas, resolvendo aqui, usando fórmula de Bhaskara, por exemplo. E aí a fatoração vai ficar lambda menos lambda 2 linhas, vezes lambda, menos lambda 3 linhas, vai ser a fatoração dessa expressão. Aí você joga isso aqui, no lugar dessa expressão. Então, no geral, você pode fazer assim também. Ok. Tudo bem. Então, vamos continuar aí. Bom, aqui tem uma observação que é, na hora de calcular o alto espaço, o E lambda é o conjunto de todos os vetores no espaço, tal que a transformação, ou no caso, como a gente tem a matriz, tal que AV é um lambda V, é o lambda daqui vezes V. Tá? Seria o conjunto dos autovetores, né? Você tem um autovalor lambda e você teria aqui o conjunto dos autovetores. Seria o conjunto dos autovetores. Só que com uma exceção, que é o zero. Se você colocar zero aqui e aqui, então você tem a igualdade, mas o zero não é autovetor. Então, isso é o conjunto dos autovetores acrescentado do zero. Então, na hora de calcular, a gente vai querer resolver essa equação aqui. Ó. Na hora de calcular o E lambda, a gente quer resolver esse sistema. Então, A vezes V é igual a lambda V. Bom, aí, lambda V é a mesma coisa que lambda vezes a identidade vezes V. Se você passar por lá subtraindo, você fica com lambda V menos lambda identidade vezes V é igual a zero. Coloca o V em evidência e fica com A menos lambda identidade vezes V é igual a zero. Então é esse sistema que você vai tentar resolver. Tá? Então, para achar o E lambda, o conjunto E lambda é o conjunto solução, o E lambda é o conjunto solução desse sistema. Então você vai pegar os autovalores que você calculou e vai jogar na matriz, subtrair na diagonal da matriz para achar essa matriz dos coeficientes. E aí vai resolver o sistema homogêneo. Ele vezes 1x é igual a zero. Tá? Ele vai achar as soluções desse sistema. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos pegar as raízes e jogar na expressão A menos lambda da identidade e encontrar as soluções. Vamos ver qual foi feito primeiro aqui no texto. Então, na diagonal está 5, né? Se eu jogar o 7 na diagonal, 5 menos 7 vai dar menos 2. Então, aquela primeira matriz ali foi gerada a partir disso. Então, vamos calcular o E7. Então, na hora de calcular o E7, quem é o E7? O E7 vai ser calculado resolvendo o problema A menos 7 identidade, 7 vezes a identidade,
Você calcula essa matriz e aí você resolve esse problema. Essa matriz vezes o vetor igual a zero. Então vamos calcular a matriz dos coeficientes, que é a menos lambda com lambda igual a 7. Então agora a gente está resolvendo a letra C, que é calcular os altos passos. Letra C. Então a matriz tem um 5 na diagonal, 5 vai virar menos 2, porque 5 menos 7 deu menos 2. Menos 2, repete 2, menos 2, 2, menos 2, porque é 5 menos 7, o 2 repete, o menos 2 repete, o 2 repete e o 5 vira menos 2. Bom, essa é a matriz A menos lambda da identidade. Só que a gente está querendo resolver o sistema homogêneo. Então eu vou colocar uma coluna de zeros aqui. Ó. A gente está querendo resolver o sistema homogêneo. Então vai vir uma coluna de zeros aqui. Então, essa é a matriz aumentada do sistema homogêneo. A menos 7 identidade vezes o x é igual a zero. Então vou resolver esse sistema. Como é que eu vou resolver isso aqui? Vou começar fazendo linha 1 dividido por menos 2. Então eu obtenho eu vou fazer mais do que uma operação. Vocês podem fazer uma de cada vez, mas eu vou fazer mais do que uma. Se eu somar essa linha aqui, então pega linha 2 mais linha 1, vai dar 0 aqui. Se eu subtrair, vai dar 0 também aqui embaixo. Vou fazer linha 3 menos a linha 1. Ou, o que é mais vantajoso, fazer assim, mais menos 1 vezes a linha 1. Bom, aqui vai ficar menos 2 por 2, 1. Por menos 2, 1. 2 por menos 2, menos 1. Menos 2 por menos 2, 1. E 0 por menos 2, 0. Vai ficar assim. 2 com menos 2, 0. Menos 2 com 2, 0. 2 com menos 2, 0. E 0 com 0, 0. Menos 1 vezes 2 dá menos 1 vezes menos 2 dá 2. Somado com menos 2, 0. Menos 1 vezes 2, menos 2. Com 2, 0. Menos 1, 2. Com menos 2, 0. 0 com 0, 0. Ok. Então essa é a matriz escalonada. E então está dizendo que x menos y, x menos y mais z é igual a 0. Ou seja, x é igual a y menos z. Ou, mais precisamente, 0 mais y menos z. Tá. O y é igual a y. 0 mais y menos 0z. 1y, aqui também é 1, aqui é menos 1, menos 1z, e o z é igual a 0 mais 0y mais 1z, que é mais, ok. Então com isso você escreve a solução. Então a solução vai ficar assim, xyz igual, sistema homogêneo, vai aparecer sempre 0, 0, 0, que apareceu aqui, 0, 0, 0, mais uma variável livre é o y, e ela vai multiplicar os valores 1, 1 e 0, 1, 1 e 0, z vai multiplicar os valores menos 1, 0 e 1, menos 1, 0 e 1, ok. Então, o conjunto solução, ele é gerado por esses dois vetores. Isso aqui pode descartar, né? Você pode descartar isso aqui, porque é 0. Então, o conjunto solução desse sistema é o conjunto dos múltiplos das combinações lineares desses dois vetores. Ou seja, a solução desse sistema é o E7, que a gente está tentando calcular. O E7, ele é gerado por esses dois vetores.
Esse vetor aqui eu vou pegar e fazer o seguinte. Se você trocar z por menos z, então ao invés de menos 1 vira mais 1. Vou mudar os sinais de todo mundo aqui, que funciona também. Mais e menos, só para ficar mais fácil de trabalhar. O primeiro elemento ficar positivo. Então 1 e menos 1. Isso pode confundir um pouquinho vocês, mas na hora de continuar trabalhando com esse conjunto, acho que é melhor trabalhar com positivo aqui. Então, é gerado por esses dois vetores, 1, 1, 0, 1, 1, 0, e 1, 0 e menos 1. 1, 0 e menos 1. Então, o E7 é gerado por esses dois caras aqui. Então, até aí eu tenho uma base para o alto espaço. Só que essa base eu tenho um probleminha aí. Então, já é de propósito que essa questão tem um 2 aqui, a multiplicidade algébrica 2, com uma matriz simétrica no começo. Isso vai fazer com que esse alto espaço tenha a dimensão 2. Então, multiplicidade algébrica 2, multiplicidade geométrica 2, que é a dimensão desse alto espaço. Isso é igual, essas duas multiplicidades são iguais quando a matriz inicial é simétrica, que é a definição lá de operador autoadjunto, né? Quando o operador autoadjunto, pela definição, você acaba concluindo que a matriz é simétrica. São coisas equivalentes. Então, eu já coloco de propósito uma multiplicidade 2, que a princípio esse polinômio aqui podia ter 3 raízes distintas. Então, eu coloco duas iguais, já para a gente ter essa situação aqui. E aí, quando isso acontece, esses dois vetores não têm que ser necessariamente ortogonais. Então, se você pegar o E1, né, que é o alto espaço associado a 1, e o E7, pegar um vetor aqui e um vetor aqui, o produto interno é 0. Novamente porque a matriz é simétrica, o operador é autoadjunto, e isso faz com que seja suficiente para a gente ter produto interno 0. Pega um vetor aqui, o produto interno é 0. Isso aí está demonstrado no texto aí. Agora, dois vetores aqui dentro, do mesmo alto espaço, não tem essa garantia. Tá? A gente já usa exatamente o fato do lambda linha ser diferente do lambda duas linhas para poder concluir que eles são ortogonais. Como é no mesmo, o lambda é 7 para esse e para esse, então não tem essa garantia. Bom, aí o que a gente pode fazer? A sorte é que o processo Gram-Schmidt aqui dentro, ele não sai do conjunto. Então, o que o processo Gram-Schmidt faz o quê? Faz combinações lineares dos vetores que já foram dados. Então, não sai desse conjunto. E aí ele consegue consertar esse problema. Então, de que problema explicitamente eu estou falando? Estou falando do seguinte problema. Calcula o produto interno desses dois caras. Ó. Então, vai ficar assim. 1 vezes 1, 1. Mais 1 vezes 0, 0. 0 vezes menos 1, 0. O produto interno da 1 é diferente de 0. Então, eu não quero isso. Eu quero uma base ortogonal, porque no final eu preciso de uma base ortogonal para começar a conversa. Então, eu tenho que aplicar o processo Gram-Schmidt nesse conjunto. Tá? Então, vamos fazer isso. Só tem uma operação, né, para fazer. Então, vamos fazer esse trabalho aí. Eu vou escrever esse cara aqui. O E7 é gerado a princípio por esses dois vetores, 1, 1 e 0. Dois vetores do R3 dá um subespaço de dimensão 2, 1, 0 e menos 1. Deixa eu ver se eu usei esses dois caras mesmo. O texto está como sendo menos. Vai fazer diferença? Não sei. Eu vou usar o mesmo que está no texto, eu vou usar menos aqui. Menos, eu tinha trocado menos para mais e vou trocar de volta, tá? Porque no texto ele está feito com um sinal trocado. Então a gente vai manter, tá? Que era o que estava aqui, ó. Estava lá nas equações e veio para cá. Então vamos
manter o que estava lá, para manter igual o texto. 1 e menos 1. Ok, aí a gente consegue conferir o resultado. Bom, então, o processo Gram-Schmidt vai fazer o seguinte, vai manter o primeiro vetor. Então, esse espaço pode ser gerado por esses dois vetores, mas também pode ser gerado por esses dois vetores aqui, que são ortogonais. 1, 0, que é o que só peguei o 1 igual ao V1. E esse cara eu vou trocar pelo vetor ortogonal a esse primeiro. Então, como é que eu faço isso? Eu calculo o U2, esse cara aqui é o V1, que virou o 1, e o U2 eu uso a fórmula. Então, eu vou pegar o primeiro vetor, quer dizer, o segundo vetor, 1, 0, 1, e vai subtrair a projeção dele sobre o primeiro. Então, vai ficar menos 1, 0 e 1, e o outro é 1, 1, 0, ok? Dividido por 1, 1, 0, 1, 1, 0, fecha e multiplica por 1, 1, 0. Então, é o processo Gram-Schmidt aplicado aí nesses dois vetores. Esse cara a gente repete. Então, ficou menos 1, 0 e 1. E isso aqui vai dar, faz a conta, vai dar menos 1, 0 e 0. Então, dá menos 1. Então, menos 1 virou mais 1 no numerador. No denominador, vai ficar 1 mais 1, 2. Então, o denominador ficou 2. Então, é 1 meio do vetor que está aqui. É 1, 1, 0. Ok. Bom, então aqui a gente também insere 1 meio aqui. Eu vou repetir esse cara aqui colocando 1 meio, mas aí eu vou compensar multiplicando o vetor por 2. Então vai ficar menos 2 e 2. Bom, 1 meio, depois nós vamos jogar o meio fora. Então já vou cortar ele aqui para economizar espaço. Então vai ficar assim, menos 2 mais 1, menos 1. 0 mais 1, 1. E 2 mais 0, 2. Então, esse é o vetor que a gente obteve. Então, vou escrever ele aqui na frente. Menos 1, 1 e 2. Apago daqui. E aí eu vou usar o vetor menos 1, 1 e 2. Então, o processo Gram-Schmidt pegou esses dois vetores e levou nesses dois. O primeiro foi mantido e o segundo foi modificado. Agora, o que esses dois têm de interessante? O produto interno entre eles é menos 1, multiplica 1 vezes menos 1 deu menos 1, 1 vezes 1 deu mais 1, e 0 vezes 2 deu 0. Soma isso aqui, dá 0. Então, agora, esses dois são ortogonais e geram o mesmo espaço. Tá? Então, tá bom, vamos anotar essa informação aqui. Então, eu tenho o E7 é igual o espaço gerado pelos vetores 1, 1, 0 e o vetor menos 1, 1 e 2. Então, o E7 é isso aí. Falta calcular o E1. Na letra C ainda falta calcular o E1, que é mais simples, eu acho. Vamos calcular esse cara aí. Deixar um espaço reservado aqui para ele. Pam, pam. Ok. Vamos apagar isso aí e começar a calcular o E1. Não vai mudar muita coisa. Não vamos precisar do processo Gram-Schmidt, essa nova etapa. Isso aqui eu vou apagar.
Bom, agora a gente subtraiu 7 para obter aquela matriz da diagonal. Agora vamos pegar 5 e vamos subtrair 1. Então vai ficar 4, 4 e 4. E aqui vai ficar 0 mesmo. Coluna de 0. Mesmo esquema, só que agora, ao invés de subtrair 7, nós subtraímos 1. E aí eu vou escalonar essa matriz aí. Tá, ok. Então, a gente começa com o seguinte. Eu vou fazer mais que uma operação ao mesmo tempo para reduzir o espaço do quadro. Então, eu vou trocar a linha 1 com a linha 2, mas eu vou fazer assim, ó. Linha 1 eu vou trocar com 1/2 da linha 2. Fazer duas operações. Tá, ok. Então, e aí eu vou obter a matriz 1, que eu já estou dividindo por 2, 2, 1 e 0. Na segunda linha vai vir a própria linha 1. 4, 2, menos 2 e 0. E vou repetir aqui. Menos 2, 2, 4 e 0. Ok. Agora aquelas operações para eliminar os elementos aqui. Então vai ficar linha 2 mais menos 4, linha 1. Deixa eu ver se o texto está sendo feito desse jeito. Trocou a linha 1 com a linha 2, depois dividiu a linha 2, está vendo? Feito de duas etapas. Estou fazendo essas duas etapas no primeiro momento. E depois as outras são exatamente as mesmas. Então, linha 3 somado com 2, linha 1. E aí a gente vai obter 1, 2, 1, 0. Segunda linha, multiplica, soma dá 0. Multiplica por menos 4. Isso dá menos 8 com 2, menos 6. Multiplica, dá menos 4 com 2, menos 6. E multiplica, dá 0. Multiplica por 2 e soma dá 0. Multiplica por 2 dá 4 com 2, 6. Multiplica por 2 dá 2 com 4, 6. Multiplica, dá 0, 0. Ok. Tá bom. Então, agora, vou fazer duas operações ao mesmo tempo aqui. Um pouco conflitante, eu tenho que pensar que a gente pode fazer uma de cada vez. Então, vou fazer linha 2 dividido por menos 6 para aparecer o pivô. Mas eu já vou aproveitar e somar com a linha 3. Então, linha 3 mais a linha 2. Somar antes de dividir. Então, isso vai dar. Então, somando a linha 2 com a 3, vai dar 0 mais 0, menos 6 mais 6, menos 6 mais 6 e 0 mais 0. Então, deu tudo 0. Repete a linha 1, 1, 2, 1, 0 e divide a linha 2 por menos 6. Então, ficou 0, 1, 1 e 0. Agora, elimina esse elemento aqui, linha 1 somado com menos 2 vezes a linha 2. E aí você obtém 1, multiplica por menos 2, soma dá 1. Multiplica por menos 2, soma dá 0. Multiplica por menos 2, dá menos 2. Com 1, menos 1. 0, 0, ok. E o resto repete. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ok, e aí isso quer dizer que x menos z é igual a 0, ou seja, x é igual a z. Y mais z é igual a 0, ou seja, y é igual a menos z. E z é igual ao próprio z. Então a solução ela fica assim, x, y, z é igual a 0, joga fora, e z vezes 1, menos 1 e 1. Ou seja, o conjunto de solução desse sistema, do sistema cuja matriz aumentada é essa, são os múltiplos desse vetor. Ou seja, o E1, que é o conjunto de solução,
é gerado pelo vetor 1, menos 1 e 1. Como um vetor só, não precisa aplicar o processo Gram-Schmidt. E aí você já pode verificar que, como são autoespaços distintos, você nem precisa verificar, ou até pode verificar para confirmar que você fez as contas certas. Mas você, a princípio, não precisaria verificar, porque vetores desses dois conjuntos são ortogonais. Mas vamos verificar para ver se isso está dando certo. Ó, 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. E 0 vezes 1, 0. Então, isso deu 0. Tá vendo? Então, esse vetor é ortogonal a esse. Vamos ver esse com esse. Menos 1. Menos 1 aqui vezes 1 dá menos 1. 1 vezes menos 1 também dá menos 1. Espera, eu peguei. Menos 1, menos 1 e 2 vezes 1. Mais 2 vezes 1 deu 2. Isso dá 0. Então, esse primeiro vetor é ortogonal a esse e esse segundo é ortogonal a esse. E esses dois já são ortogonais porque nós aplicamos o processo Gram-Schmidt para dar certo. Então agora você tem uma base de vetores que é uma base ortogonal. Então você escreveu, fazendo isso, você escreveu, construiu uma base, né? Isso aí é a próxima letra, né? A letra D. Até agora. Mas a gente construiu uma base, juntando esses três vetores, você tem uma base do espaço que é uma base ortogonal. Então já temos uma base ortogonal. Então agora falta mais alguns passos aí, que é construir uma base ortonormal. Já tem uma base ortogonal só de juntar ali. Aí construímos uma base ortonormal, que é dividindo pela norma. E depois a gente monta as matrizes que ajudam a ortogonalizar o operador. Ortogonalizar o operador? Não, diagonalizar o operador. Então vamos para a letra D. A letra D, a gente começa a letra D construindo uma base ortogonal. Vou botar um símbolozinho de ortogonal ali, só para lembrar que a base é ortogonal. Então é 1, 1, 0, primeiro vetor do E7, depois menos 1, 1 e 2, segundo vetor do E7, e o terceiro vetor, que é 1, menos 1 e 1, que é o vetor do E1. Então essa base é ortogonal. Só de juntar esses caras tem uma base ortogonal. Bom, aí a gente constrói uma base ortonormal dividindo esses vetores pela norma deles. Então aí eu gero uma base. Vou usar um símbolo aqui só para lembrar. Ortonormal é o seguinte: nós vamos pegar esse vetor 1, 1 e 0, vou calcular a norma dele. Qual é a norma desse vetor? A norma dele é a raiz quadrada do quadrado das coordenadas. Então 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. 1 mais 1 dá 1, dá 2, e 0 deu 2, raiz de 2. Então eu vou dividir esses vetores por raiz de 2, esses números por raiz de 2. Então vai ficar o vetor 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 e 0 sobre raiz de 2, que dá 0. Vamos escrever esse cara assim. Ok. O segundo, a norma desse vetor ali, norma de 1, aliás, menos 1, 1 e 2, é igual a raiz quadrada do quadrado das coordenadas. Então vai ficar o quadrado de 1 dá 1, quadrado de 1 dá 1, quadrado de 2, 4. Isso dá raiz de 6.
Então, vou dividir esse cara por raiz de 6. Então, vai ficar assim, ó. Menos 1 sobre raiz de 6, 1 sobre raiz de 6 e 2 sobre raiz de 6. E, finalmente, fazendo a mesma continha aqui, isso dá a raiz de 3. Tá? 3, 3, 1, 1 e 1. Deu 3. Então, isso vai dar o vetor 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3. Ok, então, essa é a base ortonormal. O que essa base tem? Essa base tem o seguinte: se você calcular o produto interno dá zero, produto interno dá zero e produto interno dá zero. Além disso, cada vetor tem norma 1. Então, ela é ortonormal. Bom, é isso que a gente precisa para calcular as matrizes. Para calcular as matrizes que fazem a diagonalização. Então, a gente quer encontrar uma matriz D e a gente quer encontrar uma matriz M transposta vezes a matriz original vezes a matriz M. E essas duas matrizes, então essa matriz foi dada. A matriz D e a matriz M, elas são calculadas da seguinte forma. Você tem uma ordem aqui, ó. Alto valor 7, alto valor 7 e alto valor 1. Então, você tem que manter essa mesma ordem na hora de construir as matrizes. Então, a matriz D, a matriz diagonal D, ela é alto valor 7, 0, 0. Segundo, alto valor 7, 0, 0. 0, 0 e alto valor 1, porque por causa dessa ordem, 7, 7, 1, que veio daqui, ó, 7, 7, 1, são os altos passos 7 e 1. Então você constrói a matriz D dessa forma. E a matriz M, ela é construída jogando esses vetores nas colunas. Então vai ficar 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, 0, menos 1 sobre raiz de 6, peguei esse vetor, 1 sobre raiz de 6, 2 sobre raiz de 6, e 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3, e 1 sobre raiz de 3. Então, essa é a matriz M. Se aqui fosse M é menos 1, e na verdade é M é menos 1, se fosse uma matriz qualquer, aí eu teria que calcular a inversa dessa matriz. Só que essa base é ortonormal. Como essa base é ortonormal, então a inversa é a própria transposta. Então não tem necessidade de calcular. Tá? Então eu preciso calcular só D e M. Calculando essas duas matrizes, você tem essa igualdade aqui. Ou seja, você diagonalizou o operador A. Tá? Ok? Então é esse o trabalho. É bastante conta, mas o esquema está todo aí.